Olá, começa agora mais um programa da TV do Hemocentro. Eu vou conversar com a pesquisadora Amanda Mizukami. Ela desenvolveu um processo, uma espécie de fábrica de células. Ela vai contar pra gente como é que foi esse processo e o que ela pretende com o resultado desse estudo. Amanda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Marcos, Eduardo, obrigada pelo convite. Você desenvolveu uma fábrica de células mesenquimais. Antes de falar da fábrica, explica pra gente o que é uma célula mesenquimal. Bom, a célula mesenquimal é uma célula-tronco que possui propriedade de autorrenovação, né? Repor o pool de células-tronco e tem a capacidade de diferenciar em diversos tecidos do nosso corpo. Então, assim, com os anos, especial atenção tem sido voltada para essas células na terapia celular e na medicina regenerativa, para repor tecidos danificados e auxiliar em diversas doenças. Participa do programa também o jornalista Eduardo Vidal. Eduardo. Amanda, em que doenças essas células são utilizadas, né? E eu queria saber também a quantidade, existe uma quantidade definida já para o tratamento ou para a pesquisa de algumas doenças? Sim, é importante mencionar que essas células elas são isoladas dos tecidos em baixíssima quantidade. A principal fonte que elas são isoladas é a medula óssea, e a mais estudada aí nos últimos anos. Porém, a gente sabe agora que há diversos outros locais que as células podem ser isoladas, como matriz do cordão umbilical, tecido adiposo, polpa dentária. Só que essas células são isoladas em baixíssima quantidade, na medula óssea cerca de 0,001%. E para isso a gente tem que fazer uma expansão in vitro, ou seja, no laboratório, para que seja utilizada na doença. Nos últimos anos, alguns estudos já foram publicados mostrando o tanto de células que são necessárias para que essa célula tenha algum efeito na doença. Na diabetes, de meio a 100 milhões de células por quilo de paciente. Há uma variação aí de acordo com os estudos, isso não é padronizado, mas a gente sabe que é peso dependente. E isso é um grande problema, porque a gente trata organismos adultos, né? Que pesa 70 quilos ou mais. Então, a gente precisa de muita quantidade de células para infusão no paciente, para ser administrado. Então, assim, não tem uma dose exata, mas tem uma faixa que a gente utiliza. Quando eu abro o programa dizendo que você desenvolveu uma fábrica de células, é óbvio que eu estou aqui fazendo uma analogia. Mas como é que é esse processo? Como é que você vai pegar uma célula que é produzida no corpo, mas em quantidade insuficiente para ter essa ação que você deseja, fora do corpo você consegue produzir muito mais? Na verdade, a gente utiliza alguns meios, né, frascos de cultura para tentar mimetizar o que as células, onde as células estão no nosso organismo, com meio de cultura, com fatores, hormônios, fatores de crescimento para essas células crescerem em quantidade. O que é feito atualmente em muitos ensaios clínicos e algumas empresas é fazer a expansão dessas células em sistemas de plástico, cultivos estáticos, que é laborioso, tem o risco de contaminação. Então, a inovação do nosso trabalho foi a translação para os bioreatores. Na verdade, os bioreatores são sistemas de cultivo que são fechados, automatizados, que a gente consegue uma maior área para o crescimento da célula. E, então, em um único sistema, em um único frasco de cultura, a gente consegue produzir uma grande quantidade de células para ser utilizada já para o paciente. Então, aí é um passo à frente para que a gente esteja de acordo com as normas de boas práticas de manufatura, para que a gente consiga utilizar com segurança nesse paciente. Eduardo. E você destacou o uso de bioreatores, né, que é o destaque do seu trabalho, né, e a inovação tecnológica na terapia celular, né, que vem ajudando a terapia celular. E que impacto direto que ele tem no resultado da obtenção dessas células que faz ele ser melhor do que esse procedimento anterior em que as células-tronco eram produzidas? Eu acho que o principal fator é a contaminação. É a diminuição do risco de contaminação por bactérias. A gente sabe que no nosso ambiente as bactérias estão por aí, os vírus. E o sistema de cultivo convencional, a gente manipula muito esses frascos e aumenta esse risco. Como o bioreator é um sistema fechado, a gente minimiza esse problema. Além do fato da gente não mexer no sistema, ele ser automatizado, a gente tem o controle de todos os parâmetros do cultivo, ou seja, todas as condições fisiológicas do nosso corpo, pH, temperatura, é mimetizado nesse bioreator. Então, a gente consegue fazer com que esse experimento seja muito reprodutível.
as células tenham um padrão melhor de segurança e reprodutibilidade para ser utilizado nos pacientes. Para você, o que você desenvolveu, que cenário você vê lá na frente a partir desse momento? Eu vejo um cenário muito mais de acordo com as normas das agências regulatórias, é o que a gente vê aí no cenário internacional, já fazendo essa translação para esses sistemas. E eu acho que daqui para frente a gente vai fazer essa mudança mesmo, para que a gente tenha a segurança do paciente, que é o principal. Eduardo. Eu li na sua pesquisa e eu achei uma coisa interessante para explicar até para quem está vendo a gente agora e é leigo e não tem um conhecimento nessa área, mas quer estudar, do papel do pesquisador também, que você diz, existem vários tipos de bioreatores, né? Exato. Então, o pesquisador, além de desenvolver, de prestar atenção nas células, ele tem que saber mensurar o custo-benefício daquele bioreator. Como é que funciona essa parte de eu saber, esse é mais caro, esse é melhor, só que vai ficar mais caro o meu projeto ou não vai surtir o efeito que eu queria? O que a gente fez também no nosso projeto, que foi inovador, foi utilizar diversos tipos de bioreatores. E eles diferem um pouquinho no modo de operação em que a gente vai cultivar essas células. Então, o que a gente fez foi compará-los em relação à performance experimental, ou seja, qual desses sistemas produziu a maior quantidade de células e que a gente conseguiu manter a funcionalidade das mesmas. Isso é muito importante porque não adianta a gente expandir, produzir grande quantidade de células e elas não são funcionais. Então, a gente garante a funcionalidade, garante que a gente tem uma boa expansão e, principalmente agora, o que a gente fez nesse finalzinho foi fazer análise de custo de todos esses sistemas, para que ele pudesse atender o nosso centro e tivesse dentro da margem ali de lucro, sendo que a gente utilizaria num cenário comercial. Então, a gente comparou também os custos e elencou o melhor sistema em relação à viabilidade econômica, né, o menor custo efetivo e a maior produção de células. Então, agora a gente já tem, para esse tipo de célula elencado, qual que é o melhor sistema. Claro que quando a gente vai mudar para outros tipos celulares, a gente tem que fazer esse estudo novamente. A gente sabe que um bioreator, que é o tanque agitado, não vou descrevê-lo, mas que ele vem sendo utilizado pela indústria farmacêutica há muitos anos para a produção de proteínas recombinantes, biofármacos. Então, muitos estudos aí utilizam esse sistema para mesenquimal. Então, a gente foi um pouquinho além para usar outros tipos nesse estudo. E esse custo, pelo jeito, é atrativo. É atrativo. É atrativo porque é um bioreator que já está há muitos anos aí no mercado, então a gente acha que é o mais barato assim, para ser implementado. Eduardo. E a pesquisa ela teve o apoio da FAPESP, né? Além de também ter o apoio da Universidade de Lisboa e University College London. Qual é a importância dessas parcerias internacionais para o desenvolvimento desse processo? Bom, a FAPESP foi onde eu tive a minha bolsa, né, de doutorado, então ela auxiliou em toda a pesquisa, com provimento de recursos para congressos internacionais e reagentes, foi muito importante. A Universidade de Lisboa foi onde eu fiz meu doutorado de sanduíche, por 9 meses, e lá a gente tentou utilizar bioreator para produção em larga escala de células, mas utilizando meios de cultura que não tivesse derivados componentes animais. Muitos estudos aí utilizaram meio de cultura com uma proteína para o crescimento dessa célula e é derivado de animal. Isso pode provocar uma reação imunogênica no paciente. Então, a gente tentou desenvolver um processo livre desses derivados de componentes animais e foi isso que eu fiz lá. E na Universidade de Londres, a gente fez a análise do custo de todo esse processo, utilizando uma simulação em computador. Bom, Amanda, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela divulgação. Você certamente vai realizar novos passos, não sei se na área, mas parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho amplamente eu não posso dizer que é amplamente divulgado, mas que é bem discutido dentro do Hemocentro, o trabalho que a Amanda realizou. Então, parabéns e que você prossiga nessa carreira. Obrigada pelo convite. Obrigado, Amanda, obrigado ao Eduardo. Termina aqui mais um programa da TV do Hemocentro. Agradeço a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá.